Bom, hoje nós vamos falar sobre um artigo que é super interessante, no meu ponto de vista, e acredito que vocês também vão gostar muito. E para resumir, né, mais um artigo aí de 2025, com o meu compromisso de trazer artigos mais atualizados possíveis para você. Vamos lá. Esse artigo, ele fala do uso da semaglutida, quer dizer, o Ozempic ou o Wegovy, usado uma vez por semana, principalmente, e a relação disso nos transtornos de abuso de álcool. Então será que o uso do Ozempic, da semaglutida, ele tem alguma relação com abuso de álcool? Então esses são os dois pontos principais do artigo, né? Quem quiser ler o artigo, é um artigo de fevereiro de 2025, esse aqui é o nome do artigo, e vamos falar um pouquinho sobre esse artigo, porque eu queria trazer alguns dados importantes aqui. No que se diz respeito à metodologia, ele é um artigo, é um ensaio clínico que ele tem uma robustez científica, tá? Porque a forma como que foi desenhado esse artigo. É um ensaio clínico randomizado, duplo cego, fase 2. Isso é só para trazer para aquelas pessoas que entendem um pouco mais de ciência, que ele é robusto no sentido de ciência. 48 pessoas participaram deste ensaio durante 9 semanas nessa universidade aqui, né? E esses pacientes, eles circularam aí entre 2022 e 2024. Qual foi o critério para incluir pacientes nesse trabalho? Pacientes de 21 a 65 anos com desordem de abuso de álcool, pacientes com problemas significativos de álcool. E quando é que a gente excluía? Pacientes que já tinham usado a medicação pelo menos uma vez, né, que já tinham feito tentativas de redução do vício do álcool ou que tinha complicações muito graves, tá? E quais foram as doses da medicação? Então era 0,25 ou 0,5 ou 1,0 miligrama por semana. E hoje a gente sabe que isso aqui é uma crítica para o artigo, que a gente já pode utilizar essas drogas em doses muito maiores. Então fica aquela interrogação: será que o efeito ia ser maior? Não dá para responder, né? Até porque o artigo não usou essas drogas. Então, assim, o final, os desfechos, aquilo que aconteceu, o que eu queria avaliar com esse artigo? Dois pontos. Um principal, que é o consumo de álcool antes e após o tratamento, de uma forma global. Mas a gente teve outros achados que foram chamados secundários, que não era o principal, mas que valia a pena a gente prestar atenção. Consumo de álcool semanal, então eles dividiram isso no consumo total e no consumo diário. Número de dias que o paciente encheu a cara, então número de dias que o paciente exagerou na bebida, no álcool, tá? O desejo pelo álcool, e olha esse último aqui, consumo de cigarro em fumantes. Eles aproveitaram para avaliar se esses pacientes que bebiam muito, também a semaglutida ou o Ozempic, né, o Wegovy, poderia diminuir essa vontade de cigarro, certo? E olha os resultados. Resultado significativo na redução do consumo de álcool, tá? Seja no semanal, seja menos bebidas por dia consumida, seja redução significativa no desejo, tá? Então, esses três primeiros aqui do álcool. Agora olha esse último, uma diminuição do consumo de cigarros por dia, tá? Eles propuseram o porquê disso acontecer. Aí é uma explicação um pouco mais técnica, que o Ozempic, a semaglutida, ela age no sistema nervoso central em alguns neurotransmissores que diminuem esse reforço pelo álcool, tá? Então aumenta a saciedade. Só que nós tivemos efeitos colaterais. Quais foram os principais efeitos colaterais? Primeiro efeito colateral, perda de peso. A gente já sabe que o Ozempic é utilizado para perda de peso. Então esses pacientes também tiveram perda de peso e tiveram os efeitos comuns de quem usa esse tipo de medicação, que geralmente são efeitos leves, facilmente tratáveis. Então eles ficaram enjoados, eles tiveram algum tipo de constipação. E não perceberam no período do exame alteração significativa na glicose do sangue, na pressão arterial ou efeitos depressivos. E o que é muito interessante de eu discutir aqui com vocês? Olha só, os efeitos da semaglutida, que é o Ozempic ou Wegovy, foram mais eficazes do que drogas aprovadas
para reduzir o consumo de álcool. Por exemplo, a naltrexone, que é um tipo de droga. Então, a naltrexone é uma droga específica utilizada para reduzir o consumo de álcool. A semaglutida teve um maior resultado do que a própria naltrexone, certo? E isso ocorreu em pacientes que não estavam buscando reduzir o consumo de álcool. Então, esse estudo não pegou pacientes que queriam parar de beber, pegou pacientes aleatórios, alguns que sim, e até naqueles que não entraram no estudo para parar de beber, diminuíram, certo? Esse estudo teve limitações? Sim, apesar de ser robusto cientificamente, só tiveram 48 pacientes, o que é uma amostra muito pequena para a gente poder extrapolar para a população. Muito curta duração, só 9 semanas para a gente conseguir avaliar isso, né? Essa crítica que eu já tinha falado aqui, semaglutida hoje a gente pode usar mais do que o dobro dessa dose, então é possível que a gente tenha efeitos mais substanciais, certo? E tivemos casos em que o distúrbio do álcool era moderado e grave, então a gente não tinha ou só moderado ou só grave, o que dificulta, acaba sendo confundidor para nós, certo? Conclusão então, semaglutida, vulgo Ozempic, o Wegovy, se mostrou muito eficaz na redução do consumo de álcool e na vontade de cigarros por dia, certo? É lógico que somente com esse trabalho eu não posso cravar essa informação, né? Eu preciso de mais trabalhos relacionados a isso, tá? Agora foi uma coisa interessante numa implicação desse trabalho, a maioria desses pacientes, ou a grande maioria deles, não teve abstinência à diminuição do consumo de álcool, porque ela foi sendo gradativa, tá? Agora imaginem isso no impacto de saúde pública se a gente conseguisse diminuir consumo de álcool, desejo por cigarro, né, em pacientes de uma forma populacional. Isso seria para a saúde pública algo muito significativo. Quem sabe esse artigo ajuda a gente a começar a pensar nisso e ajuda a começar a pensar em desenvolver outros artigos para a gente confirmar esse achado. Então, ó, se isso fez sentido para você, pode curtir esse vídeo. Né? Se você gostaria que outras pessoas soubessem dessa informação, encaminhe. E caso você tenha alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu te respondo. Um abraço, até o próximo vídeo.